gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Nós tivemos aí no último sábado, né, a festa de Nossa Senhora, de todas as Nossas Senhoras, né? Porque foi o dia da Assunção de Nossa Senhora também, festa da padroeira de Belo Horizonte e festa da nossa padroeira de Minas Gerais, que é a Nossa Senhora da Piedade, né? A Pietá. É isso, Patrícia? Bom dia. Bom dia, Cirantão. Bom dia para os nossos telespectadores. Excelente, abençoada semana para todos vocês. Pois é, Patrícia. Olha aqui, nós estamos iniciando uma semana com expectativa muito grande dos proprietários de bares e restaurantes da cidade, né? E com eles os cozinheiros, os garçons, os porteiros, todos aqueles que estão envolvidos, né, no funcionamento de um restaurante, né? A expectativa para que essa semana a prefeitura possa, pelo menos, começar a abrir, né, para os restaurantes funcionarem na cidade. Né? Exatamente, Cirantão. Proprietários de bares, restaurantes e similares, né? Empregadores, gente. Quando a gente fala proprietário de bar, né, de restaurante... Nós lembramos que cada um empregando 3, 4, 5, 6 pessoas, né? Exatamente. Fazem um número muito grande de funcionários, empregados, de empregos criados, né? Eu costumo dizer, Cirantão, que nós precisamos de olhar para essas pessoas como provedores de famílias, né? Quantas famílias que as pessoas sustentam ali? Sabemos aí da gravidade do coronavírus, sabemos aí da transmissão. Agora, vamos aos dados, né? É verdade. O comitê da prefeitura está fazendo um excelente trabalho, divulgou aí, e os dados aí, né, a relação da porcentagem dos leitos que estão ocupados permite essa reabertura. Lembrar que Belo Horizonte é a capital do estado e que para aqui vêm aqueles que não conseguem encontrar assistência médica nas suas cidades. Então, a gente sabe que o índice, às vezes, até elevado da capital, não é do morador da capital, não, porque nós recebemos, por exemplo, Ribeirão das Neves, que é uma cidade que tem mais de 300 mil habitantes, lá não tem um CTI. Vem pra cá. Lá tem um hospital, mas não tem CTI. E o hospital que tem lá não atende a população de Ribeirão das Neves, que ainda tem uma população carcerária muito grande, porque quase todas as principais penitenciárias de que estão ao redor de Belo Horizonte estão lá em Ribeirão das Neves. Pelo menos o que eu conheço são 3. Né? E então, estou citando o caso de Neves. Me parece também que Sabará, apesar de ter hospital, não tem. No último mês, né, ganhamos aí alguns leitos também para Sabará. Mas Caeté, as cidades todas da região metropolitana. Eu estou dizendo da UTI, principalmente, né? Até vem para Belo Horizonte. Vem para Belo Horizonte. Então, é normal que Belo Horizonte tenha um índice maior de infectados, né, e de internados, porque nós somos a capital. Para aqui, é só vocês dar uma chegadinha perto da Santa Casa de Belo Horizonte. Vocês vão ver lá carros de tudo enquanto lugar de Minas Gerais. Exatamente. Você não vê carro, por exemplo, da região de Juiz de Fora, porque aquela região vai para Juiz de Fora, né? Que é uma cidade polo, não é verdade? Como no sul de Minas, tem as cidades polos do sul de Minas. Tem Varginha, tem Pouso Alegre, etc. Cidades que são muito importantes. Uberlândia. Uberlândia. E que recebem já a demanda médica daquela região. Tem uma estrutura. Uma estrutura. Mas aqui, por exemplo, você vai lá perto da Santa Casa, você vai ver carro do norte de Minas, muitos carros, né? Da região do norte de Minas, Cirantão. Né? Região central de Minas. Né? Cidades eu acredito pequenas. que aí os proprietários, os comerciantes estão aí com uma expectativa muito boa, porque assim, recuperar aí a lucratividade, eles não vão não, né? Assim, não. A gente sabe que vai ser muito difícil, vai ser um período de recessão ainda muito grande, mas é melhor pingar do que secar. Pois é, e lembrar também que o povo está ávido para voltar a frequentar os bares e restaurantes, né? Outro dia eu passei aqui numa região aqui de Contagem
E vi lá os bares todos funcionando, com mesa do lado de fora, todo mundo cheio lá, ninguém com máscara, todo mundo bebendo. Quer dizer, as pessoas também abusam, né? Não é Na verdade? semana passada, durante aí o jogo do Atlético Mineiro, o Galo, né? A região do Horto, ela estava assim completamente lotada. Até o jornal O Tempo publicou aí essas imagens também no seu Instagram, né? Mostrando ali os torcedores aglomerados, tomando todas sem máscaras e tudo. E o bar com a metade da porta aberta. Então é até pior, né? Se tiver protocolo e regularização, é melhor do que do jeito que está. Se as pessoas ficarem aglomeradas para ver, inclusive, um jogo na televisão, não é verdade? Como Exato. o jogo do Atlético, no domingo, 11 horas da manhã. Aliás, eu quero até comentar esse negócio de jogo 11 horas da manhã. O jogo poderia começar pelo menos às 10 horas, né? Porque ele termina quase 1 hora da tarde, no pique do sol. Passou o horário do almoço? Não, aquele pique do sol, deve ser triste jogar futebol com aquele sol quente. Né? 10 horas seria o ideal, né? 10 horas seria ideal, porque de 10 ao meio-dia, 45 minutos, 10h45, depois 11h45. Tá, antes chegou o meio-dia, antes de chegar o meio-dia, né? Já tinha finalizado aí, né? Já tinha finalizado, podia fazer um futebol diferente, mas 11 horas eu acho que... eu lembro quando a gente era garoto, a gente jogava futebol de manhã, era infantil e juvenil. O infantil normalmente era 8 horas da manhã. E o juvenil começava às 10h30, 11 horas, né? Acabava mais de meio-dia, né? Já com sol quente, né? Então eu acho que... Mas de todo jeito o futebol de domingo de manhã é um futebol bom também, né? Eu tô sentindo muita falta de... Eu vou dizer, a falta do torcedor, o negócio, você assistir um jogo com o estádio vazio, é tão difícil, né? Deve ser desanimador. Mesmo com os DJs colocando barulho de torcida, a torcida não está lá, né? Simulando. Agora, eu estou muito preocupado, Patrícia, com esse problema dos jogos, né, sem torcida. Eu sei que o Cruzeiro fez isso, o Atlético também estava fazendo. A torcida está comprando ingressos, né? Sabendo que não vai lá no estádio, mas compra ingresso para ajudar o clube. Porque como é que esses clubes vão viver? Você imagina? É porque quando, por exemplo, o Atlético jogou aqui domingo com o Ceará. Se o estádio tivesse aberto para os torcedores, toda a renda era do Atlético. Então, era o mando de campo, né? É o mando de campo. Então a renda seria do Atlético, tirando as taxas e etc., né? O resto era do Atlético, né? Que ficou sem esse dinheiro. E o Cruzeiro, o América, pela mesma forma, né? Eu não sei como a CBF vai conseguir manter esse campeonato brasileiro, né? Até o final, com essa pandemia, né? Pagando despesa para o time viajar, se hospedar nas cidades onde ele vai jogar, sei lá. Eu acho que, não sei por quanto... Prejuízo na certa, eu sei que tem patrocínio, que tem isso, tem aquilo, mas... Né? Não supera, né? Não paga, não paga, né? É verdade. Vou cantar aquela musiquinha. Então canta, assim. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lúcia, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcia são antissépticas, e ajuda você a acabar com essa infecçãozinha, tá legal? Há muitos anos, há mais de 80 anos, Você pode encontrar pílulas de Lúcia em todas as farmácias do Brasil. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Patrícia. Olha, Cirantão, o nosso telespectador, o João Carlos, é daqui de BH e ele tem uma dúvida jurídica. Sim. É o seguinte, Assir, ele registrou uma filha em nome dele, né? Na verdade, a mãe da criança, na época, o procurou e falou que ele era o pai. Isso tem 30 anos, gente. Acontece que a mãe sumiu com a menina, ele nunca mais teve contato. Quando reapareceu, ele fez agora o DNA, que constatou assim que a criança, não, hoje adulta, né, 30 anos, não é a filha do João Carlos. Ele pergunta, como fazer para retirar o meu nome da certidão de nascimento dessa adulta, dessa moça? Sei. E aí, que situação? Isso acontece às vezes muito, né? A pessoa é levada ao erro, é induzida ao erro. Às vezes a própria mãe achava que ele realmente era o pai, né? É verdade. E após 30 anos, antigamente as coisas não eram tão desenvolvidas como hoje, né? O exame de DNA custava-se muito caro. Hoje... Não tinha, né? Pois é. Não existia exame de DNA. Há pouco, tem mais ou menos uns 20 anos, né? Por aí, talvez até antes, né? Pois então, assim, e aí agora o que ele acontece? Ele tá com esse gargalo aí, quer tirar o nome
dessa moça, né, da certidão de nascimento. Olha, João Carlos, obrigada pela sua audiência. Existe sim uma ação que se chama ação anulatória de paternidade. Para isso, você vai ter que ingressar com uma ação judicial, né? O seu advogado ou defensor público vai ter que colocar o resultado do DNA aí como prova verídica de que você não é o pai, né, dessa moça, e assim você vai conseguir retirar aí o seu nome da certidão de nascimento. Até porque, pelo caso dele, ele não teve convivência com a filha. Não, nenhuma. Né? Só constava o nome lá, né? Mas não deixa de ser aí também, né, Cirantão, um dano muito grande e irreparável para essa moça. Porque ficar com a certidão de nascimento com o nome do pai em branco, quem passa por isso relata que é uma tristeza profunda. É verdade. Aliás, tem casos, né, antigos, né, de pessoas que fizeram isso, né, e depois comprovaram, até mesmo pela aparência, né? Pois é. Que o filho tem sempre uma coisa do pai, não é verdade? Verdade. E da mãe, né? Então aí, mas isso você vê com tranquilidade. Você vê, às vezes, quando o sujeito... Os traços, né? Os traços, né? Tem sempre alguma coisa, né? Busca sempre alguma coisa. Agora, eu conheço uma pessoa também, claro, não posso dar o nome dela aqui, mas que levou a criança, adotou uma criança, a esposa não podia ter filhos, e ele adotou essa criança, mas a criança é igual a ele. Eu falo, essa criança é filha dele. Não, se fizer o DNA... Nós temos uma amiga, né? Uma amiga que pegou uma criancinha adotou uma criança, ela não teve filho, adotou uma criança muito pequenininha, né? E a criança, que coisa impressionante, é a cara do marido dela. Parece? Parece com o marido dela. E adotado pelo avô, assim, o avô ficou fantasticamente adorando essa criança, né? Porque ele via na criança quase que o filho dele pequeno. Às vezes parece também muito, até pela própria convivência, né? A gente tem aí casos, relatos de pessoas que foram adotadas e que passam a aparecer com a família mesmo, verdade, né? Pois é, olha aqui. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina. É um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Auricedina. Ainda voltando ao problema dos bares e restaurantes, né? Quando a gente fala que o bar e restaurante poderia abrir com protocolos, eu sempre defendi aqui, né, há muito tempo, né, que se você tem 50 mesas dentro de um bar, isso está acontecendo nas estradas, não é verdade? Né, nas estradas. Você vai aí, há pouco tempo eu passei ali, indo para Pará de Minas, passei ali no Milhão. O Milhão está lá atendendo, né, todo mundo com menos mesa. As pessoas ficam bem separadas. O protocolo existe. Distante. Então, nas estradas, até porque houve um apelo para que os restaurantes de estradas pudessem voltar a funcionar, não ficassem fechados, porque estavam prejudicando os caminhoneiros, que não tinham lugar para passar, para usar um banheiro, para almoçar, para jantar, né? E etc. Né? Então, você pode fazer isso também nos restaurantes da cidade. Aquele que tem 40 mesas, funciona com 20. Não é verdade? Diminui. Diminui. É, né? verdade. As pessoas podem, por exemplo, você pode fazer turnos. Um restaurante, por exemplo, desses restaurantes que a gente sempre frequenta, você pode fazer um turno, por exemplo, de 11, você vai ter que marcar, né? O seu horário é de 11 horas, de 11 a meio-dia. Em 1 hora você almoça. Claro. Não? Né? Pede a comida com antecedência, a comida fica praticamente pronta. Faz um planejamento, né? Todo mundo vai ter que se adequar. O outro vai chegar de meio-dia a 1, o outro de 1 às 3, a 2 e tal. Aí você vai receber quase o mesmo número de pessoas no seu restaurante, né? É verdade. Né? Criatividade, né, Criatividade, Criatividade para enfrentar a pandemia. Porque, na realidade, né, nós estamos... A gente vê hoje, até pelos noticiários, né, que a pandemia está... No Brasil, ela está se estabilizando, né? Os números ainda não acabou, mas está se estabilizando, os números estão caindo. Daqui a pouco a gente volta falando de Bolsonaro e o Paulo Guedes.